Ilha de Marajó, ilhas construídas por sedimentações marinhas justamente através dos rios. Agora é o momento de você respirar sobre tudo que nós falamos e agora entender um pouquinho de um assunto que pode parecer chato, mas não é. O assunto do tempo geológico. Parece, aí vocês perguntam, professor, mas você não acha que está indo muito a fundo do assunto? Não estou, prometo a vocês. E aí, o tempo geológico, eu quero que vocês entendam o seguinte, aqui está o momento de hoje, hoje, H-O-J, olha isso, né? H-O-J-E, hoje. E aí, aqui está falando do início. Aqui está falando do início, há 4,7 bilhões de anos atrás. Então eu estou falando aqui sobre o meu tempo geológico, no que a gente pode entender sobre ele. Eu quero que vocês entendam que o período Adiano é o período onde a Terra estava sendo formada. Então eu pego a Terra ainda em seu estado natural, ainda no seu estado meio molenga ali, quase tudo. Sabe aquela brincadeira, o chão é lava? Aqui não era uma brincadeira, era uma realidade, o chão era lava, entende? Nesse período, que é o período do resfriamento, o período de fato em que a gente começa a mover um resfriamento da superfície terrestre. Porém, a gente entra no período chamado de pré-cambriano. As primeiras rochas começam a ser formadas no Arqueano. Aí eu estou falando de 3 bilhões de anos atrás. Aqui eu estou falando sobre as primeiras formações de rochas, tá? Depois começam a surgir movimentos convectivos no manto inferior e superior da estrutura interna da Terra, formando justamente quebras, falhamentos e quebras entre essa primeira camada rochosa. Então eu quero que vocês imaginem o planeta Terra e a minha primeira camada rochosa começa a se fragmentar em diversas placas tectônicas. Essas placas tectônicas começam a se mover, gerando movimentos orogenéticos e epirogenéticos, formando falhamentos, formando subsidência, formando soerguimentos. Então, nesse momento, no Proterozoico, eu tenho essas grandes movimentações magmáticas que vão ter uma forte importância na nossa estrutura interna da Terra. Claro que depois a gente sai do pré-cambriano, começa a formação das primeiras vidas unicelulares e depois multicelulares através do chamado Fanerozoico. E aí nós temos pelo menos o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico como eras. Então, no Paleozoico nós temos as primeiras jazidas de carvão sendo formadas em todo o mundo. Já no Mesozoico, aí eu estou falando de 500 milhões de anos atrás, nós temos as primeiras jazidas de petróleo sendo formadas, por exemplo, no caso do Oriente Médio, há 600 milhões de anos atrás, e no Cenozoico, o momento que a gente vive hoje, aí eu estou falando de 100 milhões de anos atrás, nós temos os primeiros dobramentos modernos de hoje sendo formados. As maiores altitudes do mundo, como Andes, Himalaia, os Alpes suíços, as rochosas americanas. Então, eu tenho justamente esses dobramentos modernos sendo formados. Claro que aqui eu estou falando de um tempo muito grande. Mas, professor, por que você falou isso? Eu quero que você, candango, grave o seguinte: aquilo que é mais antigo para aquilo que é mais novo. Eu tenho o Arqueano, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Então, eu quero que vocês gravem daquilo que é mais antigo para o mais novo, porque esse assunto vai entrar aqui, entende? Quando eu falar sobre as deposições do Cenozoico quaternário, é bom que você entenda que são deposições recentes. Quando eu falar dos escudos do Arqueano, eu quero que vocês entendam que são escudos antigos. Então, eu quero que vocês tenham o mínimo do domínio daquilo que é antigo para aquilo que é novo, dentro da escala de geologia, do tempo geológico terrestre. Vamos para a segunda parte da nossa aula, para a gente ir para o término dessa aula maravilhosa. Primeiramente, eu quero que vocês entendam as estruturas
terrestres. Aqui eu vou falar apenas duas, porque uma estrutura não teremos, que são os dobramentos modernos. Esses formados no Cenozoico, não teremos participação dela no relevo brasileiro. Então, como eu disse, caso dos Andes, Himalaia, é onde estão as grandes altitudes. Eu estou falando de 7.000, 8.000, eu estou falando de grandes altitudes, enquanto a maior altitude brasileira não ultrapassa os 3.000 metros, sendo o Pico da Neblina na Serra do Imeri. Então eu estou falando de algo muito mais abaixo. A gente está a menos da metade do que é uma grande altitude hoje. Então o nosso relevo, nós vamos tentar entender que ele é desgastado e antigo, entende? Com pouca atividade. Basicamente, o relevo brasileiro sou eu. Desgastado, pouca atividade, velho, eu purinho. Então, tendo entender aqui a jogada, eu tenho esse meu formato meio estranho da superfície terrestre. Se você tirar os oceanos, dá quase um negócio desse. Um formato meio estranho. Vamos tentar entender que aqui é o centro, o início da formação da superfície terrestre. Eu tenho locais mais elevados, eu tenho locais mais rebaixados. Fiz questão de locais mais elevados colocar em vermelho, locais mais rebaixados colocar em azul. Fiz questão de fazer isso. Então, os locais mais elevados, nós temos justamente os escudos cristalinos, onde eu tenho estruturas mais rígidas, rochas mais resistentes, com grande presença de minerais metálicos, como cassiterita, que é o estanho, níquel, ferro, manganês, entre outros, extraídos normalmente em locais de diamante, ouro, extraído em locais de escudos cristalinos, minerais metálicos e não metálicos também. Já nos locais mais abaixo, são locais de depressões, por assim dizer, não no sentido de relevo, mas num local onde seria alojado todos os sedimentos. Então, aos poucos, como os fatores exógenos foram atuando, as chuvas foram se tornando de fato e foram erodindo a superfície terrestre, os sedimentos aos poucos eram retirados dessas partes mais altas e colocados nas partes mais baixas. Essas partes mais baixas que são a base de sedimentos que vão vir por cima é a plataforma, que é a base de uma bacia sedimentar. Uma bacia sedimentar, ou seja, uma bacia onde recolhe os sedimentos, ela tem uma base cristalina, chamada de plataforma. Então, eu poderia dividir em espaços mais altos, escudos, espaços mais baixos, plataforma. Claro que você, malandro do jeito que é, tá achando que o pai é otário, mas não sou. Entende? Você tá falando, pô, professor, então o assunto quando a gente for entrar em relevo vai ficar fácil. Porque se as partes mais altas são escudos e se as partes mais baixas são plataformas, bacias sedimentares, então eu vou poder dizer que planaltos são de escudos cristalinos. Já as partes mais baixas, planícies, vão ser de bacias sedimentares. Ah, meu irmão, calma aí! Calma aí! Por quê? Vamos tentar focar nesse espacinho aqui. Aqui eu tô dando um zoom, dei uma ampliada aqui. Por mais que aqui seja um local mais alto, lá se eu der uma ampliada eu vou ver uma depressão em grandes altitudes. É o local mais alto e lá no alto eu tenho rebaixamento. Amados, isso também vai formar uma bacia sedimentar. Então, uma bacia sedimentar pode ser um local mais rebaixado, de fato? Sim, mas também locais mais no alto, mais rebaixado, também vão ser lembrados como bacias sedimentares. Tranquilo? De boa? Entendemos essa lógica aqui? Suave? Tranquilaço? De boa? Então, eu quero que vocês entendam que bacias sedimentares podem ser mais rebaixadas e podem estar também em locais mais altos, tá? Já escudos cristalinos, locais mais altos que podem abarcar dentro de si, por assim dizer, um espaço de deposição de sedimentos, uma bacia sedimentar. Então, partindo desse princípio, eu vou focar sobre as estruturas geológicas brasileiras.
Aqui, meus amados, quando eu falo sobre as estruturas, então eu estou falando ainda sobre geologia, tá? Então eu estou falando daquilo que está por baixo, candango, por baixo, candango. Então, aquilo que está por baixo é como se a gente olhasse e entendesse que as estruturas são os ossos, as cartilagens, os músculos, as estruturas é o que está por baixo. Já o que está por cima, a minha geologia, não é o que está, é aquilo que é visível. São, por exemplo, as bochechas, a boca, o queixo, entende? Então, aquilo que é visível é o relevo. A gente vai conversar na próxima aula, que é o planalto, a planície, a depressão. A gente vai conversar justamente sobre o que é visível. Agora, a gente vai conversar o que está por baixo, os músculos, cartilagem, ossos. Vamos conversar sobre a estrutura, aquilo que está a 20 a 12 quilômetros de profundidade. Então, nós vamos conversar. Primeiramente, nas estruturas geológicas, não temos cadeias montanhosas, não temos dobramentos modernos. E sim, as nossas estruturas são bastante desgastadas e antigas. Como eu disse, parece comigo. Então, o ponto que eu quero que vocês entendam é: vamos ter presença apenas de escudos cristalinos e de bacias sedimentares. Vamos ter presença basicamente desses dois casos. Pausa para poder consertar o meu azinho aqui. Pronto. Azinho consertado. Se liga aqui, nós temos essa imagem, que aliás eu vou botar a imagem do Demetrio Manioli. Botem na imagem, bota aí, vai. Volta aqui para mim, se liga nessa imagem que eu tentei reproduzir aqui. Nós podemos dividir os escudos cristalinos em mais antigos do Arqueozoico, é o final do Arqueano, início do Proterozoico. Esses escudos mais antigos, eles correspondem a 32% do território. Os escudos cristalinos, no geral, correspondem a 36%. Um terço do nosso território são de escudos cristalinos. Os mais antigos, o Arqueozoico, 32%, basicamente podem ser divididos em três. O escudo das Guianas aqui em cima, o escudo do Brasil Central e o escudo do Atlântico aqui. Nós podemos justamente dividir pelo menos nessas três partezinhas, onde eu tenho o escudo do Central, do Atlântico e das Guianas. Esse escudo, que corresponde à maior presença no território nacional, eles foram pouco modificados, sofreram poucas perturbações, de fato. Já o outro tipo de escudo cristalino, e para eles a gente denomina até dos chamados maciços antigos, esses aqui, ó, esses maciços antigos são do Proterozoico, ou seja, não é do final do Arqueano e início do Proterozoico, já é durante o Proterozoico ao seu final, ou seja, são mais recentes. Aí eu tô falando de 1 bilhão de anos atrás, 1,5 bilhão de anos atrás, recente. Então, justamente são esses em marrons aqui, onde eu tenho o escudo da Mantiqueira, o escudo do Nordeste, onde eu tenho principalmente esses escudos que sofreram perturbações. O que diferencia essa galera dessa? Essa daqui sofreu perturbações. Por quê? A África já esteve junta do Brasil ao tempo que era uma cadeia convergente. Porém, devido a movimentos no interior da Terra, essa cadeia passou a ser divergente, de separação de placas. Essa minha separação de placas tectônicas, primeiramente, a junção fez com que a placa brasileira, a placa sul-americana sofresse esse meu processo aqui, ó, de epirogênese, epirogenético. Então ele pegou antigos maciços, antigas estruturas e empurrou para cima, dando um afloramento. Não só que é muito comum nesses espaços aqui, afloramento de costões mesmo, costões
de costas, de fato, cristalinas, como o caso da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, onde esses pedaços eles foram colocados para cima, foram empurrados para cima. Agora para e pensa, quando eu pego um escudo desse, que é rico em minerais metálicos, e eu empurro para cima, é nele que eu tenho a formação de diversas jazidas mineralógicas. Sim, dá para retirar ferro daqui de cima, desses mais antigos? Dá, mas só que você vai ter que cavar muitos quilômetros, tornando inviável. Já esses daqui mais recentes, como eles foram soerguidos, colocados para cima, aí fica mais fácil a extração de minerais, como o caso da Serra de Carajás, aqui no Pará, onde eu tenho extração de ferro, manganês, níquel, estanho, entre outros casos. Do quadrilátero ferrífero, com a extração de ferro e manganês. Do maciço de Urucum, também produção de manganês, tá? Assim como também ouros em pepitas nas regiões de Minas Gerais. Então, aqui eu tenho a formação dessas falhas, porque foram soerguidas, e também a presença de minerais metálicos. Então, os escudos podem ser divididos em antigos e recentes. Ex-escudos recentes, justamente com uma forte presença de minerais metálicos e suas jazidas mineralógicas. Já nas bacias sedimentares, aqui eu estou falando dos outros 64%, que na verdade 60% é bacia, os outros 4% se dão por terrenos vulcânicos, do derramamento basáltico da bacia do Paraná, assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas as bacias sedimentares também podem ser divididas em antigas do Paleomesozoico, final do Paleozoico, início do Mesozoico, aqui ó, justamente as bacias antigas, enquanto as bacias recentes são do final do Mesozoico, início do Cenozoico, Mesocenozoico. Aqui estão justamente nas partes mais verdes, e aí então a gente vê que é predominância nacional a bacia do Paleomesozoico, onde eu tenho justamente a presença do período do Devoniano, onde há o processo de transgressão. Se lembra que eu falei da placa africana e placa sul-americana? Nesse momento há o soerguimento e há a epirogênese, então a entrada do mar nas regiões amazônicas de hoje, formando petróleo onshore, formando petróleo dentro da Amazônia, onde hoje é extraído no município de Coari, tá? Então é nesse momento aqui que eu tenho a produção de petróleo, já que o petróleo vem de matéria orgânica marinha, entende? Na região amazônica, petróleo onshore, dentro do continente. Também formações de planaltos e depressões e a presença de jazidas carboníferas, já que elevou esse pedaço, era um pedaço que árvores acabaram morrendo e ficou sob grandes altitudes no frio, com uma decomposição lenta, formou-se justamente de jazidas de carvão. As jazidas de carvão no sul do país, o cinturão carbonífero que se estende do Rio Grande do Sul, Paraná, e o outro trecho na verdade, do Rio Grande do Sul a Santa Catarina, e o outro trecho de Paraná a São Paulo, formando jazidas de folhetos mais finos e pouco descompassados descontínuos, onde é extraído em cidades como Butiá, Charqueadas, Siderópolis, Criciúma, Tubarão, Jerônimo, onde é escoado principalmente pela Estrada de Ferro Maria Tereza Cristina até o porto de Imbituba. Então, nós temos essas jazidas mineralógicas, na verdade, carvão mineral no sul do país, formado nesse período. Agora eu quero que vocês entendam um negócio. Escudos cristalinos formam planaltos e depressões. Planaltos. Já bacias sedimentares antigas também formam planaltos. Então, essa galera aqui, ó, é a galera que forma planalto. Sendo que o planalto ele vai ser diferenciado entre um planalto cristalino e vai ser diferenciado entre um planalto sedimentar. A gente vai ver isso um pouquinho na próxima aula. Tranquilo? De boa? Suave? Alguma questão? Não? Posso falar então sobre a última forma de estrutura geológica do relevo brasileiro, justamente as bacias sedimentares do Mesocenozoico. Essa bacia sedimentar, ela forma planícies e depressões. Então, entenda aqui, ó, quem forma planalto?
aqui, ó, escudos cristalinos antigos e recentes e bacias sedimentares antigas. Agora, quem forma planície é basicamente esses espaços em laranja. Aqui nós temos a planície do Rio Amazonas, planície costeira, planície do Rio Araguaia, planície do Pantanal, planície do Rio Guaporé, planície da Lagoa Patos Mirins. Então, nós temos as planícies formadas pelas bacias sedimentares recentes do Mesocenozoico. Aqui, bonitinho, jazidas que justamente nesse momento é o momento de separação das placas tectônicas africana e da sul-americana, formam jazidas petrolíferas offshore, como a Bacia de Campos, Bacia de Santos e o pré-sal. Ou seja, forma-se sobre esses espaços aqui, já que se tornou um mar raso, uma presença forte, muito forte, de petróleo nessa região, assim como também deposições quaternárias, onde hoje são formadas todas as planícies brasileiras. As planícies é o relevo em formação no Brasil, enquanto há relevos que já não tem mais em formação. Então, eu comecei a aula falando sobre o relevo ser um relevo velho, mas não, há relevo em formação, há relevo em atividade, como o caso das planícies, enquanto há um outro relevo que também tem as suas formas, que se mostra pelo desgaste. Então, o relevo ele não é velho e sem atividade, ele até tem uma atividade aí, sim, a partir principalmente das planícies. Então, as estruturas geológicas, o que eu espero para você para a próxima aula é entender que daqui vêm os nossos planaltos e depressões, e daqui vêm as nossas planícies e depressões, com destaque para o derramamento basáltico no período Mesozoico da nossa história brasileira, onde sobre o derrame do Paraná, da Bacia do Paraná, houve o maior derramamento basáltico do mundo, justamente nesse pedacinho de terra aqui. Nesse pedaço de terra, nós temos o maior derramamento basáltico, formando um solo extremamente fértil para os padrões nacionais, chamado de solo de terra roxa, onde foi justamente plantado, principalmente a partir da perspectiva do café na região norte do Paraná, esse aproveitamento. Tranquilo? Hoje não teremos questões, porque a gente vai focar nas questões inteiras na próxima aula de relevo, tranquilo? Então fica de boa, fica na paz, se prepara, fez todas as anotações, volta se tiver que voltar, se não deu like, dá o like, se não se inscreveu no canal, se inscreve, já dá aquele, clica lá no sininho, vai, compartilha e vamos que vamos, e a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha e vai divulgando só a galera da ESA braba que está preparada para entrar na prova de sargento do Brasil na Escola das Armas. Tranquilo, galera? Beijos e abraços. Estamos juntos e até mais. Fiquem com Deus e até mais, galera. Tchau, tchau.